Fala pessoal, no vídeo de hoje nós vamos explicar como que funciona para tirar o AVCB da sua edificação ou do seu comércio no estado do Rio de Janeiro. Eu me chamo Davi Esteves, sou engenheiro civil de segurança do trabalho da Meta Engenharia de Incêndio e a gente vai explicar para você de forma bem breve no que consiste o processo completo junto ao Corpo de Bombeiros do estado do Rio de Janeiro para que a sua edificação tire o tão famoso AVCB. Bom, primeiro de tudo, aqui no nosso estado, o AVCB existe outro nome, ou seja, aqui é dividido em duas etapas o processo junto ao Corpo de Bombeiros. Na primeira etapa é emitido o laudo de exigência, na segunda etapa é emitido o certificado de aprovação. No que consiste esses dois documentos? Bom, o primeiro documento, chamado laudo de exigência, nada mais é do que a transcrição para texto de um projeto, ou seja, tudo que foi dimensionado pela empresa de engenharia que vocês contrataram vai estar descrito ali em texto, ou seja, se pegou na sua edificação placa, extintor e luz de emergência, nesse documento chamado laudo de exigência vai ter todo o descritivo desses itens que pegaram. Então o processo como um todo consiste inicialmente na fase de levantamento arquitetônico, lembrando que isso aqui a gente está falando a etapa completa quando você for contratar uma empresa. A etapa junto ao bombeiro é só a aprovação do projeto e depois a aprovação da obra, que é a tramitação do laudo de exigência e a tramitação do certificado de aprovação. Tudo que eu falar nesse entre, ou seja, antes do laudo e antes do certificado de aprovação, é a interação diretamente que vai ser realizada pela empresa credenciada, ok? Só estou explicando aqui para vocês para que fique um pouco mais claro o entendimento. Portanto, se a sua edificação não possuir nem o projeto em formato físico, nem o projeto em formato digital, a gente vai precisar iniciar pelo levantamento arquitetônico, onde a equipe vai até o local e faz a aferição de medida de todos os ambientes, ou seja, a gente vai entrar em todos os ambientes para poder tirar a medida de todos eles e trazer essas informações para o nosso escritório para realizar a digitalização, ou seja, tudo que eu levantei no local, agora eu vou trazer para o escritório para tornar isso um formato digital e poder trabalhar no projeto em cima disso. Todos os projetos eles são realizados em conformidade com o Decreto 42, tá, de 2018, e com base no Decreto 42 a gente vai verificar qual é o tipo da sua edificação e com base nisso qual é o risco dessa edificação para a gente aferir também todos os itens que vão entrar na sua edificação, ou seja, todas as medidas de segurança que vão ser necessárias na sua edificação. Vamos fazer um exemplo rápido aqui na prática? Digamos que no seu caso é um condomínio de uma única torre, onde você tem diversos apartamentos. Para o seu caso, você vai ter um residencial multifamiliar, ou seja, é uma única edificação que nela tem vários apartamentos e, portanto, ele é multifamiliar. Então, nesse caso, ele entraria na residencial multifamiliar, ou seja, edifício de apartamentos em geral, e ele entraria para A2. Digamos que ele tivesse 5 pavimentos. Vamos ver lá no próximo anexo qual as medidas que seriam necessárias serem dimensionadas para tramitar junto ao bombeiro. Bom, para uma edificação de risco A2, ou seja, residencial multifamiliar, com 5 pavimentos, todos esses itens aqui com X seriam necessários, sendo eles extintor, hidrante, sistema de sinalização, nesse caso aqui a placa fotoluminescente, como essa placa que está aqui em cima de mim, luzes de emergência, alarme de incêndio, saídas de emergência, hidrante urbano, acesso de viatura, ou seja, todos esses itens aqui vão ser dimensionados pela empresa credenciada. Uma vez que isso esteja já realizado, o processo vai tramitar junto ao Corpo de Bombeiros, ou seja, a empresa vai precisar plotar os projetos, coletar as assinaturas, fazer a juntada das documentações e entregar no quartel competente. Uma vez aprovado esse projeto, ele vai emitir o primeiro documento que chama-se laudo de exigência, que nada mais é do que o seu projeto uma vez aprovado. O Corpo de Bombeiros chancela o seu projeto e emite esse documento. Aí você entra para a segunda fase do processo, chamado certificado de aprovação. O certificado de aprovação consiste num processo onde você vai comprovar para o Corpo de Bombeiros que tudo que está no seu projeto de fato está instalado, manutenido e em perfeito funcionamento. Então, inclusive, você vai ter duas emissões de documentos que são muito importantes de responsabilidade, que é a do responsável técnico e do responsável legal, ou seja, o próprio síndico, por exemplo, e o responsável técnico da empresa credenciada junto ao Corpo de Bombeiros vão assinar dizendo que tudo que está no projeto, de fato, existe no local e está em perfeito funcionamento. Então, contrate uma empresa séria, porque isso é muito sério. Você, enquanto síndico, precisa conhecer desses riscos atribuídos. O processo junto ao Corpo de Bombeiros de certificado de aprovação no Rio de Janeiro, agora ele é feito de forma assistida. Por isso existe esse documento chamado laudo circunstanciado.
O laudo circunstanciado consiste num parecer técnico-fotográfico, onde o engenheiro vai apresentar ao Corpo de Bombeiros todos os itens que estão instalados na edificação para comprovar para ele que tudo que está no seu projeto de fato existe no local. Esse laudo circunstanciado ele não pode ser negligenciado. Ele não é somente um item que o engenheiro vai até o local e vai aferir de forma superficial. Ele precisa de fato fazer a testagem, porque o bombeiro nessa etapa pode até não pedir, mas em caso de sinistro, a sua seguradora certamente vai vir a pedir. O laudo circunstanciado consiste na testagem completa da edificação conforme a normativa solicita. Então aqui estão alguns itens que são solicitados no laudo circunstanciado e precisam estar presentes. Aferição da pressão estática e dinâmica, aferição da vazão nos pontos mais desfavoráveis, aferição do sistema de bombeamento para demonstrar que ele está em correto funcionamento e também aferição de todos os outros itens para comprovar que tudo que está no seu projeto, de fato, está instalado no local. Uma vez isso realizado, é feita a juntada de documentos como notas fiscais de recarga e reteste de extintores e mangueiras, outras notas fiscais como, por exemplo, de inspeção das aferições que foram realizadas, anotação de responsabilidade técnica, teste de estanqueidade do sistema de gás, isso é muito importante. Você que tem, por exemplo, apartamentos, coisas do tipo, precisa nessa etapa apresentar o teste de estanqueidade de todos os apartamentos seguidos de RT. Então esse é um item que precisa de fato ter no seu processo. Uma vez realizada toda essa juntada de documento e dada a entrada junto ao Corpo de Bombeiros, o bombeiro emite o último documento chamado certificado de aprovação. Esse documento significa que toda a sua instalação ela está aprovada pelo Corpo de Bombeiros e está em conformidade com o Decreto 42. Mas vale lembrar que para locais de reunião de público vai ter validade de 1 ano. Para os outros locais vão ter validade de 5 anos. Davi, mas quando que essa validade eu posso vir a perder? Se alterar qualquer layout arquitetônico, ou seja, eu fiz uma reforma e essa sala aqui juntou com a sala ao lado, criamos um banheiro novo, coisa do tipo. Eu alterei o layout, portanto, o meu projeto ele para de ter a validade. Logo, o laudo não está mais válido e o certificado de aprovação não está mais válido. Então, em caso de sinistro ou em caso de aferição pelo Corpo de Bombeiros por alguma denúncia ou algo do tipo, você pode vir a ser notificado e até mesmo isso chegando uma multa ou interdição. Então, tem que ter muita atenção nesses dois documentos. Esses dois documentos, eles se complementam, eles não substituem um ao outro e eles precisam estar expostos, assim como, por exemplo, um alvará. Então, você vai deixar exposto o seu laudo de exigência, logo ao lado o certificado de aprovação. Se é exatamente isso que você está procurando para a sua edificação ou para a sua empresa, aqui na descrição tem o link do nosso site e todos os contatos do nosso comercial. E se você é profissional da área, quer aprender como que funciona esse mercado, quer trabalhar nesse mercado, também faz contato com o nosso comercial, que a gente tem um produto especial para você, onde a gente tem um curso completo que a gente ensina você a ser um profissional qualificado e ter resultado nessa área. Obrigado a todos vocês que ficaram até o final do vídeo e até o próximo.